falar, então, primeiro sobre essa questão da curva. O que significa ficar em casa para manter a curva baixa? É para baixar o número de mortes? É para controlar o que exatamente? Isso tem prazo? Porque tinha um vídeo que estava circulando aí na semana passada, e mais um post meio que aterrorizando as pessoas que se elas não fizessem isso até quarta-feira não ia adiantar mais. Isso é verdade, não é verdade? Como é? Bom, então, essa é uma doença que a gente conhece pouco ainda, nós estamos descobrindo, né, à medida que ela vai se desenvolvendo, a gente está acompanhando aí desde janeiro, né, os casos da doença, ela começou lá no finzinho de dezembro, a gente começou a saber, né, dos casos, e o que que acontece? O Covid-19, ou esse vírus novo, né? Ele é muito contagioso, então ele se espalha muito de pessoa para pessoa. Uma pessoa, em média, consegue transmitir para mais três pessoas, e dessas três para mais três, e assim vai. Por isso que a gente fala que ele vai numa progressão, né? Muito, muito grande. Então, a gente tem muito pouca coisa para fazer por enquanto, porque a gente não tem vacina, a gente ainda não tem nenhum protocolo de tratamento bem estabelecido, como a gente tem para as outras doenças, e principalmente ninguém tem imunidade ainda, porque é uma doença nova. Então, o que que a gente pode fazer nesse momento? A gente pode evitar que ele se espalhe. A gente tem que diminuir essa transmissão. Em vez de ele se transmitir para três pessoas diferentes, a gente tem que reduzir isso para menos de um. Uma pessoa infectar menos do que uma outra pessoa em média, que é o único jeito da gente diminuir a velocidade com que ele vai se espalhar. Então, achatar a curva quer dizer o seguinte: menos gente se infectar ao mesmo tempo. Porque se a gente deixar ele simplesmente solto no mundo, se não for fazer nada, né, em relação ao controle dessa infecção, o pico de casos vai ser muito, muito grande. Todo mundo vai se infectar ao mesmo tempo, porque ele é muito contagioso. Embora ele não seja, eu acho bem importante a gente distinguir o que é o risco individual e o que é o risco coletivo, né? Embora ele não seja muito perigoso do ponto de vista individual, como muitas pessoas estão falando, ele começa a ficar cada vez mais perigoso se tiver muita gente ao mesmo tempo doente. Por que isso? Porque, digamos que pouca gente se infecte, a gente tem pouco risco de se infectar se a gente considerar a população inteira do país, né? Na China, na Itália, se a gente for ver pelo número de casos, por enquanto a gente tem relatados mais ou menos 1% da população do país, então não é tanto assim. Só que se todo mundo fica doente ao mesmo tempo, que foi o que aconteceu na China, que foi pega de surpresa, e na Itália, que demorou um pouco para tomar as atitudes, isso faz com que o sistema de saúde colapse, porque todo mundo vai chegar ao mesmo tempo no hospital e a gente não vai ter equipamento, não vai ter médico, não vai ter leito, não vai ter UTI para todo mundo. Então, achatar a curva quer dizer ganhar tempo para um monte de coisas. Se a gente conseguir diminuir a velocidade com que o vírus se espalha, mesmo que as pessoas vão ficar doentes mais tarde, mas a gente ganha tempo para muitas coisas. Primeiro, para construir hospital, como aconteceu na China, que eles tiveram que fazer rapidamente. Aqui a gente, né, pode fazer, pegar hospitais que estão desativados ou fazer até em estádio de futebol, ginásios, etc. Comprar equipamento, respirador, equipamento de proteção, que é muito importante, máscara, etc. E também estudar melhor o vírus. Nesse meio tempo, a gente pode conseguir desenvolver tratamentos melhores, tem algumas coisas promissoras, mas estão em estudo, e daqui a um tempo também a vacina, tudo isso leva um tempo, e se a gente conseguir ganhar tempo, então é bem importante achatar essa curva. A outra coisa é que aos pouquinhos vão entrando de volta na população pessoas que já estão imunizadas, porque já tiveram, voltam, né, podem, essas pessoas podem trabalhar, podem fazer as coisas, circular mais. E uma coisa super importante é que a gente tem recursos finitos, né, do sistema de saúde, e a gente consegue comprar equipamento, pode fabricar máscara, mas profissional de saúde a gente não fabrica, né? Médicas, enfermeiros, todos os profissionais de todas as áreas da saúde, o pessoal da limpeza, da segurança, todo mundo que trabalha em toda essa rede, né, que precisa para apoiar quem está no hospital e na unidade de saúde, a gente não fabrica, e essas pessoas são as que mais estão expostas à infecção,
Então, por exemplo, num serviço, uma pessoa que se infecte, daqui a pouco vai ter que colocar todos em quarentena, quem é que vai atender as pessoas, né? Então é preciso que os serviços de saúde também possam receber as pessoas aos poucos por causa disso. Então, As pessoas precisam entender, né, que também que os hospitais já estavam cheios, né, antes do exato. vírus, né. Isso, a gente Então, continua tendo imagina todas as outras chegando coisas. todo mundo Isso. agora ao mesmo tempo, né? Não, não tem como fazer isso, né? Então, Olha eu só o que que a diria que gente. essa outra tendência que apareceu aí desde domingo, de dizer que é para relaxar, para mandar as pessoas para a rua, isso não é possível, né? Eu acho que nesse momento não tem como, porque olha só, vamos pensar na população do Brasil, né? A gente tem 200 milhões, mesmo que 1 milhão só se infectasse, a gente teria o quê? 2 milhões de infectados, ou seja, se a gente mantivesse esses números que estão nos outros países, né? 400 mil casos graves. Imagina 400 mil casos ao mesmo tempo. Isso, se fosse um. E aí que tá, são as mortes evitáveis, né? Porque se a gente tem leito para todo mundo, a mortalidade está menor do que 1%. Mas todo mundo que chegar e não tiver leito, essa mortalidade, essa morte seria uma morte prevenível, porque a pessoa poderia ser tratada. Mas daqui a pouco não vai ter nem oxigênio, nem nada para as pessoas que nem são tão graves assim. Então, na Itália, por exemplo, nesse momento, está acontecendo isso. O esgotamento leva a uma mortalidade muito maior do que está acontecendo na Alemanha, por exemplo. Então, se todo mundo chegar ao mesmo tempo, a mortalidade vai aumentar, né? Embora a gente não Sim. saiba bem todos os dados ainda, porque a gente tem muita subnotificação, essa coisa, outra coisa que nos preocupa muito, a gente sabe que quanto mais gente ao mesmo tempo, maior vai ser a mortalidade. E tem todo o dano colateral que é isso que tu falasse. As pessoas não vão deixar de ter infarto, as pessoas não vão deixar de quebrar o braço, as pessoas não vão deixar de ter outras coisas que elas sempre precisaram. E isso que os médicos da Itália estão relatando, de ter que escolher quem que vai para o respirador, a gente sempre fez aqui, né? A gente sempre teve uma limitação muito grande e muitas vezes teve que escolher. Então, imagina Sim, agora. imagina agora. É, Então, sim. assim, para deixar mais claro isso que está acontecendo, que está rolando por aí, né? Que estão dizendo, mas podia ser um pouco mais frouxo e tal. A gente tem muitas coisas que nos dão medo, assim, porque a gente sabe que a gente tem essa possibilidade de ter um número muito grande de casos. Por outro lado, a gente tem uma coisa boa que é a experiência dos outros países. E os países que fizeram isso conseguiram reduzir o número de casos, né? A China começou, foi pega de surpresa, não tinha feito essas medidas. Quando fez, os casos diminuíram e é mais ou menos em 3 semanas a gente começa a ver o efeito. Sim. Por isso essa também essa questão, né? E e tem outras coisas importantes de fazer, testar todo mundo, isolar as pessoas que são sintomáticas, isolar todos os contatos, isso é muito importante. Mas nesse momento é uma progressão. Começa com as pessoas fazendo um auto-isolamento voluntário. Então, todo mundo que chegou que estava chegando de viagem de um lugar de risco devia se auto-isolar e não ir para uma festa nem para o estádio de futebol, né? Essas são medidas assim Que que dependem aconteceu, das né? pessoas, depende da cultura do povo. E isso aconteceu muito rapidamente nos países asiáticos. Então, ali Hong Kong, Singapura, Taipei, Macau são países onde a população colaborou muito rapidamente. Então, não precisaram parar tantas coisas, porque a população se fechou em casa em todos os momentos Sim. que poderia. Então, essa seria a primeira fase, né? Quem tem sintomas, se isolar e as outras pessoas fazerem o máximo possível de distanciamento físico. Tentar sair menos de casa, sair para trabalhar e para, né, para as coisas essenciais. Isso seria a primeira fase. Na segunda fase, a gente começa a ter fechamento de algumas coisas, né? Certamente suspensão de eventos grandes, fechamento das universidades, depois das escolas, que aí isso é mais discutível. Isso é o lockdown ou isso ainda é uma quarentena? Qual a Isso ainda diferença dos são as dois? medidas de distanciamento social, né? Distanciamento físico. Não gosto de falar de distanciamento social porque a gente pode estar bem próximo, mesmo não estando fisicamente próximo. Distanciamento físico. Diminuir a circulação das pessoas na rua. E aí é isso. Quanto mais a gente puder ficar em casa,
para as coisas que não são essenciais, não ir no barzinho, não ir no evento, não ir nas coisas, mas a gente consegue segurar o que a gente precisa fazer, precisa ir trabalhar, precisa ir na farmácia, precisa ir no mercado. Depois é que vem as medidas mais impositivas, daí sim, as quarentenas, né, que daí é o poder público que define, ó, não pode fazer isso, tem que fechar tais coisas, aí vai fechando progressivamente até ficarem só os serviços essenciais, né. Mas inicialmente, se a população consegue diminuir bastante a circulação, diminuir bastante a circulação do vírus, isso faz com que a gente tenha menos medidas mais severas no final. Mas quanto mais a gente demora e quanto menos a gente escuta os epidemiologistas nessa hora de ficar em casa, pior vai ser, né? Vocês viram ali uma pessoa infectada, chegou da Europa, foi para uma festa, aí na festa infectou todo mundo, então isso é muito complicado. Se as pessoas não tiverem consciência, vai ficar mais impositivo, né? Isso é a parte ruim. E algo que preocupa muita gente, né? Aqui é realmente como que as pessoas que estão na periferia, nas vilas, nas comunidades, nas favelas, como que elas vão se proteger? A gente fica até emocionado, né? Porque a gente imagina que se a gente não fizer essa contenção inicial de todo mundo que pode, para que não chegasse lá, seria a melhor coisa, né? Acho que a gente já talvez tenha passado um pouco desse ponto e tomara que não, né? Mas então, o inicial é essa contenção máxima de quem pode, né? Assim, é uma coisa que não é egoísta ficar em casa muito antes, pelo contrário, a solidariedade é não espalhar, principalmente porque começou com quem veio de viagem, pessoas que tinham boas condições, né? Então poderiam se isolar mais facilmente do que quem não pode, né? E aí eu vejo no Rio de Janeiro, bom, tem muita gente, né? O René Silva, o Santiago, o pessoal da CUFA, que está no Brasil inteiro, né, que estão assumindo um lugar que era para ser dos seus governos, né, que não estão fazendo. Então, quer dizer, são as pessoas que têm que ser solidárias com as outras, né, e a gente tem uma obrigação muito maior de ajudar numa hora dessas, né. Eu acho que se tem uma coisa que esse vírus está expondo é essa questão da gente pensar mesmo de como nós estamos todos conectados, né? De como aquela palavra Ubuntu que a gente está sempre falando, de eu sou porque você é, de como a gente só vai ficar feliz se todos os nossos irmãos estiverem felizes, isso é uma coisa assim que todas as tradições espirituais falam, é bonito, mas aqui está a aplicação prática disso. Eu só vou ficar bem se todo mundo estiver bem. E quando esse vírus chegar nessas pessoas, vai afetar todo mundo, vai afetar o país inteiro. Então, se a gente tem pessoas que estão em condições precárias de trabalho, não é uma coisa que não é problema meu, é problema meu. Se a gente tem pessoas que precisam trabalhar, senão não vão ganhar, e aí elas vão trabalhar doentes, isso é problema meu. Tem pessoas que não têm saneamento básico, que não têm água, que não têm sabão, isso é problema de todo mundo. Então, tem coisas assim que a gente tem essa desigualdade e talvez a gente precise pensar o quanto essa desigualdade é tóxica para todo mundo, né? Essa solidariedade que tu está falando, que a gente já tem, né? O povo brasileiro tem, mas quem sabe é uma coisa que a gente vai ter que repensar mesmo muito profundamente a nossa sociedade como um todo. Sim. E o que a gente pode esperar nessas próximas 3 ou 4 semanas? Porque também ninguém consegue. Desculpa, eu botei a minha mão no rosto, mas eu já tinha lavado antes de sentar aqui. Cuidado. Eu vou assistir. É muito difícil saber o que a gente pode esperar, porque vai depender muito de nós mesmos. Se a gente conseguir fazer essa contenção nessas próximas 3 semanas, a gente pode esperar uma curva um pouco mais achatada. Não é o que está acontecendo por enquanto, porque acho que teve uma série de atrasos, assim, mas muitos governadores, prefeitos estão tomando uma série de medidas, a questão do sistema está se estruturando, então tem coisas boas acontecendo e tem coisas ruins, como tu falasse ali, né, no começo, tem gente
que está, acho que fazendo um desserviço, né, dizendo que a gente pode sair para a rua nesse momento. Eu acho também que é bem importante a gente entender que a gente está fazendo isso como um todo, coletivamente, mas não é também para ter pânico quem precisa sair, porque quem precisa sair, todo mundo que está envolvido com a saúde, por exemplo, os serviços essenciais e as pessoas que precisam ir no mercado, na farmácia, né? Todas essas pessoas não quer dizer que o vírus vai nos atacar na porta, entende? Tem coisas muito importantes que a gente pode fazer e que, se a gente fizesse isso globalmente como nação, talvez a gente tivesse muito menos doenças também. Então, lavar as mãos, higiene da casa. Por isso essa questão do saneamento básico ser tão importante, né? Porque se todo mundo tem, melhor para todo mundo, é isso. Eu sempre falo essa questão da economia. Se todo mundo tem um mínimo de condições, isso é bom para o pequeno empresário, para o grande empresário, é bom para todo mundo. Então, não consigo entender esse aprofundamento da desigualdade que vem acontecendo. Mas voltando para as coisas simples que a gente pode fazer, lavar as mãos é uma coisa muito simples que a gente pode fazer para se prevenir. E é isso, o vírus ele passa de pessoa a pessoa através das gotículas, ou a pessoa espirra, tosse, e aquela gotícula fica numa superfície, a gente toca na superfície e depois toca no rosto. Então, se a gente realmente evitar de tocar no rosto enquanto estiver na rua, lavar bem as mãos quando chegar em casa, lavar sempre que possível, já vai diminuir muito a probabilidade de contrair o vírus. O vírus não vai atacar a gente assim, não sai, ele não está, né, voando por aí atacando as pessoas. Então, também para diminuir um pouco a angústia, porque a gente vê tanta notícia ruim, né? Diminuir um pouco a angústia de quem precisa sair. Mas é assim, realmente evitar ao máximo as saídas que são desnecessárias, né? Sim. E aí fazer todas aquelas, né? Sapato para sair, usar roupa, cuidar tudo isso, né? Muito importante também, que eu acho que as pessoas não estão levando em conta, essas pessoas que estão fazendo essa conta de que são poucas mortes. Primeiro que mortes evitáveis nunca são poucas. Eu acho que nenhuma morte prevenível deveria acontecer, mas tá, daí eu acho que essa é a minha visão um pouco da área da saúde, né? Mas essas pessoas não estão se dando conta que a gente tem muita subnotificação. Em países que testaram todo mundo, é diferente. A gente não tem condições de fazer teste em todo mundo. Então, a gente tem muito mais casos do que os que estão confirmados e notificados. Nesse sentido, é por isso que a gente precisa mesmo ficar em casa para não espalhar mais.